Então, boa tarde, gente. Eu sou a Ana, sou estudante de Políticas Públicas e Economia Política em Duke University. E hoje eu tô aqui para fechar o primeiro dia dessa conferência que a gente pôs tanto trabalho para fazer e a gente espera tanto que vocês estejam gostando. E hoje a gente vai discutir um tema que já foi matéria aí de outros painéis, se vocês estiveram nesse auditório mais cedo, e não podia ser outra coisa senão inteligência artificial, né? Então é com muito prazer que a gente vai abrir o painel, o insight por trás das empresas de IA. Qual será o tamanho dessa revolução? E para engatar a nossa reflexão, convido para subir ao palco Mati Veloso, que tem uma carreira incrível dedicada à inovação tecnológica e em inteligência artificial. Em cargos executivos, já ocupou a vice-presidência de Produto e Desenvolvimento de AI e Machine Learning, tanto na Meta quanto na Google DeepMind. E anteriormente já atuou também como conselheiro técnico do CEO da Microsoft no que toca às tecnologias de ponta. Então, muito bem-vindo. E para moderar a nossa discussão, chamo também o Henrique Esteves, que é aluno de economia no seu segundo ano em Harvard University. Bom painel, gente. Pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui, muito bem-vindos. Hoje temos um painel muito especial com uma pessoa muito importante que realmente vive o centro desse assunto, respira o centro desse assunto. Então, Mati, queria começar falando lá um pouco do início da sua carreira. Você começou a programar com os 9 anos de idade, depois foi empreendedor, se mudou algumas vezes. Queria que você contasse um pouco desse seu início, como eventualmente você acabou na Microsoft nos Estados Unidos. Tá bom, tudo bom? Eu nasci em São Paulo e quando meus pais se separaram, né, minha mãe levou o meu irmão mais novo e eu para Belo Horizonte. Eu tinha 9 anos de idade e eu tive o privilégio, assim, eu reclamei muito, assim, eu pedi muito para ter acesso a um computador, que naquela época não era normal ser, né, uma criança ter computador, assim, não tinha isso, não tinha escola de programação. Mas eu tinha na minha cabeça que eu queria mexer com aquilo e eu consegui um computadorzinho e eu aprendi a programar. E estava claro para mim que minha carreira ia ser aquilo, assim, aquilo era natural para mim, eu gostava, né? E aí, né, fui aprendendo linguagem de programação. Então, quando chegou na época da faculdade, foi meio que uma decepção para mim, porque assim, né, você imagina uma sala de 50, 60 alunos, tinham 3 pessoas na sala que já programavam há muitos anos, e a maioria das pessoas ali nunca tinha usado o computador na vida, não era normal. Né? Eu fico parecendo velho falando isso, mas não era normal. Então, assim, a vantagem que nós 3 tínhamos em relação a todo mundo era brutal, porque assim, as provas de algoritmo eram no papel, o cara dava ali a prova, você escrevia no papel ali a prova e tal. E para nós 3 era assim, cara, estou escrevendo uma redação. Então, o pessoal ficava, como que vocês fazem isso? Eu falei, não, a gente tem, né, uma década de vantagem em relação a vocês. Esse é o meu superpoder. E então eu não senti que a faculdade estava contribuindo muito. Então eu larguei a faculdade por desespero da minha mãe, né, coitada. E falei, mãe, vai, confia, vai dar certo. Aí fui trabalhar como programador, porque senti que eu estava precisando de, né, experiência na indústria. Então fui trabalhar e no trabalho eu fui mergulhando nas tecnologias que eu gostava. Mas eu senti, bom, assim, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque, né, tudo bem, estou aqui programando, mas assim, não tem curso superior, né, larguei faculdade, né, qual é o futuro para mim? E aí o meu irmão mais velho falou, cara, vai fazer certificação Microsoft, vai estudar Microsoft. Microsoft tem essas certificações técnicas, né, vai te dar uma credencial que seja. E eu peguei tudo que eu juntei, né, nesse meu primeiro emprego de programador e fui fazer todas as certificações Microsoft que tinha na minha frente, assim, fui fazendo os cursos, as provas, né,
fui passando nelas, e aí os instrutores do lugar onde eu fui fazer o curso, eles meio que falaram, pô, esse cara tá dedicado. E eles foram falar com os donos da empresa onde eu fui fazer o curso, e vocês deviam contratar esse cara realmente está se dedicando. E eu arrumei emprego no lugar onde eu fui fazer os cursos. E eu virei uma mistura de instrutor, consultor, e minha carreira de consultoria começou ali. Então, em Belo Horizonte, a gente dava consultoria para Uzi Minas, Vale do Rio Doce, Banco Mercantil, Correios, Tribunal de Contas, assim, eu com 21 anos de idade, né, esses outros colegas meus com 21, 22, né, dando consultoria para as maiores empresas de Minas Gerais, né, tudo que fosse tecnologia Microsoft. E aí, depois de uns anos a gente fazendo isso, eles viraram para mim e falaram assim, quer saber, essas empresas não ligam para cá por causa da empresa, elas ligam para a gente. Elas falam assim, eu quero o fulano que vem, eu conheço ele, confio nele. A gente criou um nome em Belo Horizonte. E por que a gente não abre uma empresa? Né? Eu com 22, que eu tenho a perder, vamos pôr uma empresa, sem nada disso, nunca estudei administração, vamos abrir uma empresa. Com zero dinheiro, né, a gente abriu a empresa começou a se pagar no primeiro dia. Uma empresa de consultoria. A gente tocou ela por 7 anos, né? Quando eu saí, a gente tinha 100 funcionários, e eu saí porque eu estava com 30 anos de idade, e eu senti que minha carreira estacionou ali, eu não estava aprendendo mais nada, a empresa, tudo bem, a empresa estava dando certo, mas não estava explodindo, e tinha muita coisa que eu queria aprender que não ia acontecer ali. Então eu fiz um curso de administração, formei em administração, porque eu senti que era onde eu precisava aprender alguma coisa, né? Não era tanto a ciência da computação, era administração. E estudei inglês, né? Porque eu falei, eu vou sair do Brasil, eu quero conhecer o mundo. Então passei um ano vendo filmes sem legenda, estudando, até que eu senti assim, acho que agora eu dou conta de fazer entrevista. E aí eu marquei uma viagem para Nova Zelândia, eu escolhi Nova Zelândia porque eu literalmente do outro lado do mundo. E marquei 5 entrevistas de emprego durante 2 semanas de férias e recebi 5 ofertas de emprego dessas 5 empresas. E aí eu escolhi uma, voltei para o Brasil e falei, olha gente, tô indo embora. E vendi tudo que eu tinha, terminei com a namorada na época, literalmente fui para Nova Zelândia com uma caixa na mão, começar a minha vida lá. Você não conhecia ninguém no país inteiro. Até para alugar um apartamento foi difícil, que você tem que dar um nome de uma pessoa, né? E eu dei o nome do meu chefe, ele ficou chateado. Mas eu não tinha ninguém que eu pudesse dar um nome, foi aluguei apartamento assim. E fiquei na Nova Zelândia lá 4, 5 anos, e na Nova Zelândia, eventualmente, eu abri uma vaga na Microsoft da Nova Zelândia, eu apliquei, e imediatamente, assim, do dia seguinte, eles me chamaram, eu falei, opa, né? E fiz a entrevista lá e fui contratado no Microsoft. Isso foi em 2008. E aí minha carreira na Microsoft começou assim. E aí a carreira na Microsoft foi evoluindo, eles me trouxeram aqui para os Estados Unidos, né? Eu passei 15 anos lá e tal. Foi assim que a coisa começou, foi nesse espaço. Sim, e exatamente assim, você construiu muita experiência na Microsoft, mas depois você ainda passou na Google DeepMind e depois na Meta. Foi. Eu queria saber quais foram algumas das principais diferenças dessas experiências e qual que mais abriu seus olhos sobre as possibilidades do AI. Essas empresas são extremamente diferentes, elas têm um DNA diferente, elas nasceram de formas diferentes. E você vê isso no dia a dia da empresa, né? Assim, se olhar como a Microsoft nasceu, né? Tem até um filme, como é que chama? Os Piratas do Silicon Valley, que conta a história de como é que o Bill Gates começou né? Esse filme é difícil de achar, mas vocês acham ele. E, né, a motivação dele era financeira, né? Assim, claramente, assim, ele viu uma oportunidade e, né, fez uns negócios estratégicos e criou a Microsoft com uma motivação bem financeira, né? E quando você vê a história da Google, tem um livro que eu acho que chama In the Plex, que é a história da Google, né? E você vê que eram esses 2 pesquisadores fazendo o PhD deles, sem querer o PhD deles virou essa engine de busca que começou a decolar, e eles quase que ficaram irritados com isso, que eles queriam acabar com o PhD deles, não queriam saber de empresa, assim, tiveram que ser convencidos a, não, larga isso aqui é muito mais importante, vai fazer essa empresa, né? Então, assim, são acadêmicos, né? E a Google é acadêmica, você vê essa diferença muito claramente, que a Microsoft é uma empresa de enterprise, de business, né? E a Google é uma empresa que a academia conta muito para eles. Então, assim,
Você vê isso no processo de entrevista, você vê isso na forma como eles operam, e várias coisas você vê essa diferente. Mas ambas conseguiram diversificar a fonte de renda. Então, hoje você vê a Microsoft e a Google, elas têm nuvem, elas têm uma série de produtos diferentes, têm uma série de serviços diferentes, tem uma diversificação de renda. Já a Meta, ela é uma empresa de rede social, é o que eles, né, é o forte deles, o que eles entendem é rede social, e eles não diversificaram, a renda deles é uma fonte só, é advertisement, é ads, é isso aí, 90 e tantos % da renda da empresa é aquilo ali, e é o que eles fazem. Então, assim, é meio que uma coisa só, né? Apesar de eles terem uma diversidade de produtos, é uma coisa só. Então, você vê características muito diferentes nessas empresas, né? E similaridades, assim. Então, assim, o Satya e o Sundar, né? Os dois me entrevistaram. O Satya me entrevistou quando fui trabalhar para ele, e o Sundar me entrevistou quando fui para a Google, né? Os dois né, eles não são fundadores dessas empresas. Eles são CEOs, mas não são founders, do jeito que o Mark é. Então, essa já é uma diferença grande, né? E em termos de estilo de liderança, né, o Sundar e o Satya, eles são muito de liderança por consenso, né? Eles são, eu critico os dois assim com carinho, porque eu acho que os dois são muito bonzinhos, me trataram muito bem, mas são chefes que preferem liderar por consenso, eles preferem delegar para que os líderes deles resolvam os conflitos entre eles. Isso tem consequências boas e ruins, né? Por um lado, é muito bom um CEO que confia na liderança deles. Por outro, assim, vai esperar todo mundo concordar com alguma coisa, né? Demora. E hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo com AI, é mais fácil, se eu vou pegar um produto igual ao Outlook, é mais fácil eu criar um outro Outlook melhor sozinho com AI do que convencer, sei lá quantos VPs na Microsoft que precisa fazer para o Outlook ficar melhor. Então, de repente, a física da coisa inverteu, porque agora, assim, a motivação do engenheiro de ficar numa empresa grande dessa, lidar com essa engrenagem, né, maquinaria política, de convencer, de não sei o quê, porque eu não, eu vou fazer, vou pegar o AI e vou fazer sozinho. Então, é um momento muito interessante da indústria, onde as pessoas começam a questionar, será que eu estou no lugar certo? Será que é o que eu prefiro fazer? Por que eu não vou fazer outra coisa? Né, eles se perguntam isso muito hoje em dia. Sim, muito bom essas diferenças, assim, são muito importantes entre as empresas. E agora eu queria falar mais diretamente de AI. Bora. AI, assim, tem várias perspectivas e você pode escrever como um espectro, assim, tem as pessoas que pensam muito positivamente, são muito otimistas, acham que o AI vai curar doenças, que vai melhorar muito a produtividade, e também tem as pessoas muito pessimistas, que têm muito medo de perda de emprego e outros problemas de abuso de tecnologia. Eu queria te perguntar aonde você se enxerga nesse espectro e por quê? Eu tô gravitando entre, né, eu com 15 anos de idade eu escrevi uma redação uma vez falando que um dia os computadores iam se tornar mais inteligentes que a gente. Os meus pais, que são psicólogos, eles acharam aquilo hilário e ficaram me dando 1000 exemplos de por que isso nunca ia acontecer. O computador nunca vai conseguir entender um sorriso, nunca vai escrever uma poesia. Todos os exemplos que eles me deram já não são verdade hoje. E então eu sempre fui muito entusiasta desse. A natureza ela joga, né, bilhões de dados e só quando eles todos saem virados com 6 para cima a gente evolui um degrauzinho. E com AI você coloca os dados todos ali com 6 virados para cima. Então assim, a velocidade não se compara. Lógico que essa evolução vai ser mais rápida. Agora, esse meu entusiasmo está começando a ser substituído por medo. Ontem o seu irmão estava me falando, né, no jantar aqui, que ele está com medo do que vai acontecer com a sociedade por causa do AI. Eu falei para ele assim, essa é a reação certa, é isso que você tem que sentir agora, é medo mesmo. Porque a gente não está preparado, né? A gente não está preparado como país, o Brasil não está nem de longe preparado, assim, mas não tem uma estratégia nem remota. Você vê o que a China está fazendo, falando, ok, passo número 1, vamos aumentar nossa capacidade energética assim, vertiginosamente, porque se você tiver capacidade energética, você tem inteligência, você consegue fazer qualquer coisa, né?
O Brasil está andando em círculos, você não tem um plano, sabe? Eu tive uma reunião com um certo político, não vou citar o nome, ele falou, pô, eu tô aqui pensando o que fazer com AI, vamos ensinar AI nas escolas? Eu falei, primeiro, assim, eu não acho que a geração mais nova precisa da sua ajuda para aprender AI, eles vão estar te ensinando AI. Segundo, você quer apostar nisso e esperar 20 anos para ver o que dá, se dá certo? Eu não acho que a gente tem 20 anos, cara. 20 anos já, o resto do mundo evoluiu 100 anos. E a gente vai, sabe, você tem problemas infinitos hoje, que gravíssimos, que a AI pode resolver agora. O que você está esperando 20 anos para saber? Cadê o plano? E aí você vai olhar a regulamentação, né? O que a gente está regulamentando? Eu não consigo ver uma articulação. Ok, vamos regulamentar a AI? Vamos. Para quê? Quais são os seus medos? Lista para mim seus top 5 medos. Ah, porque a gente tem que ter um modelo soberano. Que modelo soberano, cara? Lista? Eu tô com medo de eleição, eu tô com medo de manipulação das eleições. Tem empresário aí que vai ficar rico vendendo a democracia brasileira. Sabe? O que vocês viram com Cambridge Analytica não é nada. Sabe? A facilidade de manipular a população, sabe? Isso é soberania. Não é você ter um modelo nacional, é você não ter democracia. Sabe? Outro problema de soberania. O que vai acontecer com o emprego? O que vai acontecer com desinformação? Sabe, essas coisas me preocupam. Então, assim, a gente não está sabendo nem listar o que a gente está com medo. Eu já estou meio com medo de alguma coisa. O que é essa coisa? Vamos dar nome para essas coisas. Então, assim, o Brasil não está preparado, a sociedade não está preparada. Então, quer dizer, as revoluções industriais que a gente teve no passado, elas não servem como baseline para a gente falar o que vai acontecer. A gente foi da agricultura para a indústria, da indústria para o serviço. Essas automatizações elas aconteceram em décadas, em séculos. Deu tempo da sociedade se adaptar. Tinha um lugar para você empregar as pessoas, tinha os serviços. Que agora, essa última camada da pirâmide vai ser automatizada, e aí? Que outro emprego vai ter? E vai acontecer rápido, não vai ser devagar, vai ser rápido. Então, o que a gente vai fazer? Então, assim, eu não estou querendo assim né, é o fim do mundo, não. Assim, eu quero dizer que as decisões que a gente toma agora, elas vão importar muito. E eu não acho que o Brasil está nem de longe, eu não acho que os políticos brasileiros são qualificados para decidir o que fazer agora. Eles não têm qualificação para entender o problema. Então, assim, vai ser necessário uma iniciativa das pessoas que estão nessa área, vocês, as pessoas, de empurrar o Brasil na direção certa, porque não vai acontecer de outro jeito. E eu acho que, como espécie, a gente também vai ter um momento muito. Em inglês você fala humbling, eu não sei como é que fala. Vai ser um momento de humildade, porque até então, na escola, minha professora de biologia falava: a espécie humana é a única que tem consciência da própria existência. Primeiro, isso era mentira, que agora já se provou que não, que tem macaco, tem golfinho, tem várias espécies que têm consciência do eu. E segundo, que a gente vai cada vez, tudo isso que a gente tenta colocar numa caixinha e falar, só o ser humano faz isso. Essa caixinha está ficando menor, 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 até que ela vai desaparecer. E aí, como espécie, a gente vai ter que se perguntar, mas então, assim, o que me faz ser especial? Né? Por que eu existo? Né? O que é o especial da raça humana? E é uma pergunta, vai ser difícil responder. Né? Porque se você pensar na história do planeta Terra, nenhuma espécie durou para sempre. Nenhuma. Né? Assim, ou a evolução chega, ou a extinção chega, alguma coisa chega e aquilo ali vai. Né? E a nossa existência aqui nesse planeta é uma faísquinha na história né? Assim, a gente vai durar para sempre? Com certeza não. Independente do AI, nós não vamos. Essa espécie tem um tempo na Terra, ela não vai durar para sempre. E com o AI chegando, a gente vai ter que repensar o nosso papel mesmo. Então, assim, tem vários motivos para a gente ficar. Se o sentimento é de desconforto, é o sentimento certo. É sentir desconforto mesmo, porque vai mudar. Assim, a gente está vivendo uma sorte, talvez, da nossa geração poder viver esse momento único, né, de mudança que nenhuma geração antes pôde presenciar. É uma coisa única mesmo na história da nossa raça humana. Eu acho que, assim, quando você fala sobre esse assunto, os cenários mais extremos, tanto os positivos quanto os negativos, geralmente vêm por conta de uma AI super inteligente. E daí volta lá para o conceito de AGI. Nessa terça-feira, o CEO da NVIDIA falou que já atingimos o AGI. E
como você é uma pessoa que trabalhou no time de superinteligência da Meta, eu queria entender com você tanto o que é o AGI e o que é a superinteligência e quando vamos atingir esse nível de capacidade. Ele não falou exatamente que a gente atingiu o AGI. A pergunta que ele respondeu foi do entrevistador foi que se a gente já está num momento onde é possível que um AI substitua o trabalho dele de criar uma empresa e fazer essa empresa virar uma empresa de bilhões de dólares. Ele falou assim, eu acho que o AI para isso já existe. Mas eu acho que AGI, acho que nenhum cientista da área hoje vai dizer que nós chegamos no AGI. Nós não chegamos, assim. Mas assim, todos eles acreditam que a gente vai chegar. E eu acho que a nossa geração vai ver isso acontecer. Então, assim, eu acho que se você assim, vão ter coisas fantásticas que vão vir com isso. Então, o Demis Hassabis, ele fala, poxa, em 10, 15 anos eu acho que nós vamos curar praticamente todas as doenças que a gente conhece. Eu acho que isso é bem possível. Né? O pessoal riu dele quando ele falou isso, a gente falou, chamou ele de tech bro. Primeiro, assim, vai estudar a carreira do cara antes de chamar ele de tech bro, porque você vai descobrir que não é. E segundo né, o que ele fez, por exemplo, com o AlphaFold, é algo que mais e mais vai se tornar, vai ser impossível você fazer pesquisa e muito menos ganhar um prêmio Nobel sem AI. Você não vai conseguir, vai ser uma coisa assim, não vai ter como gerar conhecimento na velocidade sem isso. Agora, daí a dizer que o AGI chegou, ele não chegou. Como definir o AGI? Eu não sou pesquisador de AI, não me, os exemplos que mais ressoaram para mim, assim, não é um AI que sabe tudo, é um AI que consegue pegar algo que ele não sabe e sem treinamento, sem instruções, né, que é o que a gente faz, né, eu nunca andei de bicicleta, eu vou lá, pego e tento e até aprendo a andar, e se me dá né, vou ensinar a tocar piano, nunca toquei piano, vou lá sentar e vou aprender a tocar piano, quer dizer assim, consegue pegar qualquer uma dessas coisas onde ele não foi treinado, não tem conhecimento e consegue se adaptar e aprender e fazer aquilo, eu acho que isso é o AGI, porque no momento que você chegar nisso, que se acredita que vai acontecer é o que a gente chama de singularidade, quer dizer, o AI vai começar a se ensinar e evoluir numa velocidade exponencial que para nós vai ser vertiginosa, a gente não vai conseguir acompanhar mais e muito rapidamente você vai ter um AI que tem mais inteligência que toda a raça humana junta, né? E vai começar a descobrir coisas que a gente nem compreende. Então, o que se acredita que vai acontecer quando a AGI acontecer de verdade. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar também é que você esteve na última Brasil Conference também falando sobre AI. Tive. E 12 meses atrás, sabemos que 12 meses no mundo de AI é muito tempo. Então, queria perguntar o que mais mudou nas suas perspectivas nesses 12 meses. Assim, eu não quero, assim, o que está acontecendo para mim não é surpresa, assim, era meio que eu estava esperando que aconteceria mesmo, assim. Eu acho que quando eu estava aqui da última vez, eu falei, olha, esse ano a gente vai ver o AI bater o ser humano na capacidade de escrever código. E quando isso vai acontecer, a gente vai ver uma porteira se abrir, que é o que está acontecendo agora, que né, esses modelos de AI, né, esse gargalo que tinha, que a gente não conseguia produzir código, acabou. E com isso a gente começa a ver os primeiros terremotos, né, que vão acontecer na sociedade. Então, hoje eu estava almoçando com o Miguel de Casa e o Jeffrey Snover. O Miguel de Casa é o programador mais famoso do México. Ele criou o Xamarin, criou o Mono, vendeu a empresa dele para a Microsoft. Ele era sócio do Nat Friedman. E o Jeffrey Snover, ele criou o PowerShell. Ele era um technical fellow da Microsoft, depois para a Google, e agora ele é um fellow de Harvard. Então, eu fui almoçar com os dois, os caras, tudo cabelo branco, né? Programadores com, né, muita experiência. E eu acho que foi o Jeffrey que estava falando assim, a programação no começo ele era um blue collar job. E aí virou um white collar job, virou um gold collar job, né? E agora ele vai voltar a ser um blue collar job, né? E os dois que são, né, carreira deles inteira como excelentes programadores, falando, assim, essa coisa de saber escrever linhas de código acabou. Né? Não é uma profissão mais, não vai ser mais. Então, poxa, né? Que coisa doida, né? Que coisa doida.
E aí, lógico, assim, tem outros gargalos, porque agora eu consigo produzir milhões de linhas de código, mas como é que eu verifico esses milhões de linhas de código? Como é que eu sei que eles são seguros, são confiáveis, são escaláveis, né? Então, mas vai chegar, essas coisas vão acontecer. A Anthropic já está com um modelo novo aí que vazou, que é um modelo que sabe fazer cyber security, sabe rever o seu código por segurança muito bem. E só de vazar essa informação, as empresas de cyber security todas estão desabando na bolsa. Então, quer dizer, agora cada modelo novo que sai, né? Você já fala que indústria que vai morrer agora, né? Que indústria que vai acabar. Então, assim, a disrupção vai ser enorme. E me preocupa muito, assim, pensar que a gente não tem parâmetro, né? Assim, não tem nada na história que eu possa falar, isso aconteceu antes, tal e tal vez. Não tem recessão, é um evento que a gente chama de Black Swan, não tem outro. E como é que a gente vai se adaptar? Eu acredito muito na intencionalidade. Então, por exemplo, eu estou dando muita consultoria para muitas empresas no Brasil, agora que eu posso, né, que eu não estou trabalhando, posso fazer. E tem uma empresa que ela faz sistema de escola. E eles estavam falando, a gente quer usar IA e a gente está pensando em gerar livros de estudantes com AI em vez de comprar livro. Eu falei, cara, nossa, eu não gostei dessa ideia de jeito nenhum. Primeiro, assim, imagina que você é um pai e a escola conta para você que seus filhos agora vão estudar com livros gerados por AI em vez de livros escritos por educadores. Todo mundo aqui vai ficar assim, cara, eu não quero isso, né? Problema número 1. Segundo, você vai estar economizando, sabe? Ok, livro, assim, causando desemprego de gente que escreve livro, assim, né? Assim, eu prefiro pensar assim, bom, pensa numa sala de aula, tem um professor, tem 60 alunos na sala, aquele professor tem uns 60 avos da atenção dele para um aluno, e agora a história que se me conta é que tem um AI olhando todas as redações, todas as provas, tudo que o meu filho faz, e apontando, olha, estou vendo um sinal de dislexia aqui, olha, estou vendo que ele não está muito bom nesse tópico, tem que reforçar esse tópico. Aqui ele está muito bem, ele é excepcionalmente bom, né? Tem um tutor 24 horas com total atenção para o meu filho, dando sinal para o professor. Bom, essa é uma história que eu quero ouvir. E não estou desempregando ninguém, estou resolvendo um problema que não tem ser humano suficiente no planeta para resolver, né? Ou seja, essas são decisões que a gente pode tomar todo santo dia, onde a gente pode criar valor, onde a gente pode fazer 1 mais 1 igual a 3, não precisa, sabe, ser esse jogo de soma zero. Eu entrei para a área de software porque ela gera emprego. Em hora nenhuma eu assinei esse contrato que está dizendo que AI tem que acabar com todos os empregos. Não é para isso que eu escolhi essa área. Então, assim, essas decisões a gente vai ter que tomar intencionalmente, porque se a gente sentar e esperar o certo acontecer, igual o projeto Manhattan, acaba numa bomba, né? Então, assim, não reside uma intencionalidade da sociedade. Mas está acontecendo, assim, tá? A evolução está acontecendo exponencialmente. Sim, você mencionou o conceito também de fim de certas indústrias. E uma coisa que eu queria pegar a sua perspectiva é que você também é um músico. E não sei se todo mundo sabe aqui, mas também é uma coisa que você faz. E tem algumas pessoas que têm preocupações se o AI um dia pode fazer um papel na música ou nas artes em geral que seja grande o suficiente para tirar muitos músicos e muitos artistas do rumo de artes. Você acha isso uma possibilidade? É uma possibilidade, é um risco real. Mas sabe o que é engraçado? Depois a gente vai mostrar um vídeo, e nesse vídeo que vocês vão ver, tem uma música. É um projeto que eu fiz nessas últimas 3 semanas, eu criei um produtinho, né, e fiz uma música em cima. E essa música foi gerada por AI. Quando eu mostrei o vídeo, eu achei que ia todo mundo ficar impressionado com o software que eu fiz, mas meu ecossistema de programadores ficou muito mais surpreso com a música. Aí eu falei, como assim, gente? Por que vocês... Não, como é que você gerou essa música? Eu fui num negócio de AI lá, escrevi os prompts e gerei a música. Não, mas quando eu tento, nunca sai assim. Eu falei, aí caiu uma ficha que não tinha caído. Que, assim, quando você pega uma pessoa que não é programadora e faz ela tentar vibe code, escrever código, não vai sair tão bom. Porque ela não sabe como é que um software funciona. Ela não vai saber o que escrever no prompt. Vai sair uma coisa meio bagunçada, que um programador faz direito. Se você não tem formação musical e você vai ali tentar fazer um prompt de música, não vai sair tão bom. Porque você não tem a teoria musical na cabeça, você não sabe o que falar no prompt para sair a coisa do jeito que você sente que você quer um negócio, mas não sabe expressar. Né? Você vai pintar um quadro, você não estudou pintura,
não vai, né? Sabe, tudo bem, talvez você seja um talento fenomenal, mas assim, na maioria das pessoas não vai sair uma coisa, né? Você não estudou desenho, você não estudou. Então, quer dizer, ainda existe esse momento que eu acho que talvez com o tempo mude, mas por enquanto a gente ainda está vivendo esse momento onde ter o conhecimento ainda é um superpoder se você aplicar aquilo. Talvez com o tempo isso desapareça. Então, para os músicos, eu acho que essa é a esperança que sobra, que assim, olha, sim, você vai usar AI. Se você não usar AI, você não vai competir. Mas se você usar AI, você vai ter uma vantagem sobre a pessoa que acha que vai chegar em casa e escrever um negócio e fazer um playlist do Spotify só porque ele escreveu um prompt. Não, não vai, porque ele não tem o seu conhecimento. Eu acho que talvez pode ser um bom momento para mostrar o vídeo. Vou mostrar então. Então, deixa eu ver se funciona aqui. Eu só me You use chatbots. What's this, the 80s? Did you forget you can just click at things? By the time you're at the second paragraph, I'm already at the second drink with my friends. Because life is too short for chatbots. You need a power tool with people skills, more you, less robot. A joke isn't funny if you have to explain it. AI isn't fun if you have to explain everything. Just point, just do the work. An image is worth 1,000 words, a click is worth 1,000 chats. Look at this, I can just click. Look at that, I can just point. No long prompts, no MCP, no extensions, no plugins, no arbitrary code, no nonsense. Just do the damn work and get out of my way. Let's make every existing application smarter, better. Why replace if you can enhance? Let's give every person superpowers. Look, ma, no hands. Look, ma, no apps. Control C, Control V. On switch. Deixa eu explicar a história disso aí. Quando eu pedi. Oi? A música acabou? Quando eu pedi demissão na Meta, um mês atrás, eu falei, o que que eu faço, né? Ontem no jantar o pessoal perguntou, o que que você faz? Eu falei, eu estou desempregado. A minha esposa, não fala assim. Eu falei, eu estou desempregado, eu não vou sair. E aí eu falei, né? Isso aí que vocês viram foi um assistente que eu criei em 3 semanas. E a ideia dele era o seguinte, primeiro, eu consigo fazer uma coisa que até minha mãe consegue usar, quer dizer, você não tem que saber escrever prompt. Se eu tiver que fazer a pessoa escrever o prompt, eu já falhei com ela, porque assim, escrever demais é horrível, não é uma experiência boa. Então, assim, dá para ser realmente democrático e funciona. Eu quero que a AI dê superpoderes para todo mundo, não só para as pessoas técnicas. Então, primeiro objetivo. Segundo objetivo, eu consigo pegar todas as aplicações já existentes e torná-las muito mais inteligentes, sem essa história de que a AI vai substituir tudo, acabar com tudo. Tem uma história que eu posso contar onde, sabe, poxa, você usa PowerPoint, você usa o Paint, você usa o Notion, não interessa, você continua usando a ferramenta que você gosta, aquele business não vai morrer, ele agora você vai ficar muito mais inteligente, porque esse assistente trabalha em cima daquilo. E terceiro, tem como fazer tudo isso sem pedir para invadir sua vida? Quer dizer, tudo que vocês viram ali, eu não dou acesso ao meu e-mail, aos meus arquivos, à minha vida, nada, assim, eu não quero ter que abrir minha vida inteira para o AI só porque eu preciso sair com o PowerPoint dele. Então, assim, tem como contar isso. Então, assim, foi um protótipo que eu fiz que provou essas ideias, né? E aí eu recebi uma proposta de investimento, disso aí eu recusei, falei, não quero porque se eu aceitar essa proposta, primeiro, agora eu vou ter que fazer isso a sério. Segundo, esse dinheiro que me ofereceram não vai ser suficiente para eu realmente, eu vou ter que competir com gente grande que tem engenheiros dos melhores do mundo e esse dinheiro não vai dar para isso, então assim, eu vou falhar. Então não quero, não vou fazer isso, vou pensar, vou continuar evoluindo essas ideias. Mas
ficou evidente para mim que esse é um momento onde uma pessoa sozinha consegue fazer isso em 3 semanas, até inclusive assim, no meu código, não só os agentes escrevem o código, escrevem os testes, mas eles escrevem até o pitch da startup e até as patentes. Eu registrei 20 patentes, porque eles escanearam o código, eles olharam que patentes existem na internet, eles identificaram 20 oportunidades, eu refinei, né, com a ajuda da minha fantástica esposa, que é advogada, que reviu e não me fez passar vergonha quando a gente mandou para os advogados, né, registrar a patente. A gente foi e registrou como uma forma de eu defender um pouquinho contra esses gigantes que conseguem olhar para isso e me engolir em 2 dias, né? Que é o meu protesto contra isso. Eu acho que não precisa ser assim. Mas eu acho que no fim das contas a intencionalidade é tudo. Assim, a gente consegue fazer as coisas de um jeito que não seja destrutivo, que seja construtivo. Né? Então foi por causa disso que eu fiz isso aí. Mate, esse vídeo eu fiquei muito impressionado quando eu assisti. Realmente, assim, você vê quão evoluída a tecnologia tá e sem nenhum plugin, mexendo em vários aplicativos. A gente podia falar muito desse demo. Infelizmente, a gente tá com um pouquinho de tempo. Então, queria te perguntar mais algumas perguntas Bora. de AI. E você tocou no ponto do Brasil, que o Brasil, você acha que está um pouco despreparado. Queria te perguntar o que falta para o Brasil achar o seu nicho nessa corrida de AI e qual nicho o Brasil deveria tentar se especializar. Eu acho que o Brasil é um país extremamente criativo, é um país que sabe encontrar soluções criativas para coisas. Isso é um superpoder que o Brasil tem, né? Assim, pega a área financeira, por exemplo. Eu olho para os bancos aqui nos Estados Unidos e eu sinto que eles estão na idade da pedra comparado com, né? Claramente eles não têm brasileiro suficiente usando o sistema deles. Se tivesse, eles não tinham os, né? Mas mas a verdade é que o Brasil está numa situação muito difícil. Começa na camada política. Eu falei, eu não acho que os políticos brasileiros são qualificados para lidar com o que a gente vai enfrentar. Se olha a China, né? E o Brasil fica aí, esquerda e direita, se matando de brigar, enquanto a China está ali com um plano de 5, 10, 20, 50 anos, 100 anos, marchando, preparando a infraestrutura para o futuro, sabe exatamente o que vai vir, não está esperando. E o que me dá desespero é que a gente vai ver esses países decolarem 100 anos em 5, sabe? A gente vai piscar e de repente a gente está de volta em 1500, onde você tem, né, os colonos e a gente é uma selva, né? E chegam eles com os esperinhos, a gente olha, né? Porque assim, né? Então assim, cara, tem que dar um senso de urgência que não existe na camada política brasileira. Assim, se a esquerda ou a direita fossem solução para o Brasil, já tinha resolvido. Os dois tiveram oportunidade. Não é possível que a gente vai gastar a maior parte da nossa energia defendendo quem que é o menos criminoso. Gente, não é isso que vai salvar o Brasil, sabe? Para de defender esses caras, vai procurar políticos qualificados, que realmente... acho que isso é uma coisa que, quando eu mudei para a Nova Zelândia é o país menos corrupto do mundo. Eu fiquei assim, o que é que eles têm de especial? Ah, porque o país é pequeno, porque é uma ilha... Não é possível, não é isso. Aí o maior escândalo de corrupção que eu vi na Nova Zelândia foi quando um político, o ministro da Pesca, foi almoçar com o empresário pagou o almoço. As pessoas foram para a rua protestar, sabe? Aí eu me dei conta, cada população tem os políticos que merece, sabe? Então, assim, a gente não tem tempo mais para perder com isso. Não tem mais tempo, acabou. Essa vai ser a última chance desse país virar primeiro mundo. Não vai ter outra. Acabou. Né? E vocês realmente querem defender quem que é o cara menos corrupto? Sério? Então, assim, para mim, esse é o problema número 1. Começa aí. O segundo problema é que a gente tem que ter um plano. E eu não estou falando de agenda política, eu estou falando de plano. Se é um jogo de xadrez, como é que a gente não acaba morto no final desse jogo, né? Então, assim, o Brasil tem o quê? Tem uma capacidade de gerar energia elétrica fenomenal. A gente devia estar assim, olha, qual que é o plano para gerar 10 vezes mais? Logo, que a China está fazendo, né? Porque se você tem capacidade energética, aí você tem um poder de barganha. Olha, fabricante de GPU, eu tenho energia barata aqui. Se você me mandar o GPU, né, uma inferência barata para você, eu tenho inteligência, vamos, né? Ah, vamos criar um modelo nacional. Tá, vai criar um modelo nacional. Você acha o que você vai conseguir com isso? Você não tem onde rodar o modelo, sabe?
Então, assim, tem que ter um senso de prioridade estratégico, de como é que a gente se... Soberania nacional é isso. Não é eu vou fabricar um modelo nacional. Isso não é soberania nacional. Soberania nacional é você ter poder sobre o seu futuro. Então, assim, você tem que ter essas decisões muito claramente. O que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando empresas do Brasil, que eu acho que elas estão mudando o Brasil para melhor, estão causando impacto positivo, estão crescendo. E onde eu posso fazer alguma diferença, eu estou fazendo contratos de advisory. Então, eu fechei um contrato com a Revelo, que ela começou com essa ideia de fazer outsourcing de engenheiro. Ela seleciona engenheiros fenomenais na América do Sul e agora até na África, e coloca eles para trabalhar para Anthropic, Meta, para essas empresas todas. Então, assim, é um ótimo negócio para essas empresas, que tem um engenheiro a um custo muito menor, é um ótimo negócio para o engenheiro que ganha um salário absurdamente alto. E aí ela teve esse insight de falar, poxa, não é só os engenheiros, eles querem datasets de código. Então a gente vai criar esses datasets. Então, decolando essa empresa fazendo isso. Então eu falei, vou entrar de advisor, vou ajudar vocês. Aí tem outras empresas que estão combatendo crime, que estão trazendo educação financeira, que estão trazendo capacitação profissional, que estão... Estou pegando essas empresas uma por uma e falando assim, bora, vamos fechar um acordo, eu vou ajudar onde eu puder. Né, esse é o meu jeito de causar alguma influência, mas assim, eu sou sozinho, né? Assim, o Brasil precisa. Ontem no jantar eu perguntei para várias pessoas se já ouviram falar no dilema dos prisioneiros. Para mim foi impressionante, todo mundo tinha ouvido falar, aqui, ó, tá, né, o dilema dos prisioneiros, esse teste, né, de behaviorismo econômico, você pega, né, você e eu, tranca em 2 salas separadas, a gente não pode conversar um com o outro, e eles falam, olha, vocês estão sendo acusados de um crime, né? Se vocês acusarem um ao outro, né, os dois vão pegar 30 anos de cadeia. Né? Se você me acusar e eu assumir a culpa, você sai livre, mas eu pego, né, 30 anos de cadeia. Mas se vocês dois assumirem a culpa, vocês pegam 2 anos de cadeia e vão embora. Então, quer dizer, o racional seria, mesmo se eu poder conversar, nunca te conheci na vida, nunca conversei com você, se eu acreditar que você é um cara racional, nós dois vamos assumir a culpa e sair dali com 2 anos de pena, que é a melhor, né? Na prática, ninguém faz isso. Ninguém. E você testa isso com animais, eles são tão irracionais como o ser humano. A gente fica nessa de, sabe? E não é só um teste, são múltiplos testes. A gente fica se acusando, pegando 30 anos. É um sinal da nossa falha como espécie de operar racionalmente. E aí eu olho para a esfera política do Brasil e vejo esse pessoal tentando se matar para defender qual corrupto é um pouquinho menos pior. É o dilema dos prisioneiros. Assim, a gente está afundando o país com esse desperdício de energia. Então, assim, não dá mais para fazer isso. Não dá. Esse tempo de ficar perdendo energia com isso acabou. Né? Então, eu acho que para mim agora as pessoas que conseguem ver isso, que conseguem passar nesse teste de QI e falar, peraí, esse jogo a gente está perdendo. Vamos mudar de jogo, vamos jogar um jogo. Né? E eu espero que essas pessoas comecem a influenciar o país para uma direção diferente. Mati, infelizmente a gente está acabando o nosso tempo aqui, mas eu tenho mais uma pergunta. Bora. A gente falou de coisas muito difíceis, coisas muito imprevisíveis, também coisas muito boas potencialmente acontecendo e o papel do Brasil em tudo isso. Eu queria te perguntar, com base na sua carreira, o que você poderia dar como maior conselho para nós, estudantes brasileiros, aqui nesse mundo de IA? Tem vários livros que eu posso recomendar. Tem um que é tem o Range. Range é um livro que ele fala sobre os generalistas, né? Ele fala que tem essa ilusão de que, né, para você ser bom em alguma coisa, você tem que programar um computador desde os 9 anos de idade. Não tem, não é isso. E ele cita várias pessoas que foram as melhores na história em várias áreas diferentes que mudaram de carreira muito tarde. Né? Ele fala do Charles Darwin. O Darwin ele ia ser padre. Né? E aí uma hora ele falou, não vou mexer com isso não, vou descobrir a evolução aqui, né? Uma mudança de carreira razoável. Então, assim, tem vários desses, né, que mudaram de carreira e ele fala que isso contribui, né, você ter uma diversidade de background contribui. Ironicamente, até para os modelos de AI, se você treinar um modelo de AI só em língua portuguesa, ele vai ser uma porcaria. Se você treinar ele em todos os idiomas, ele vai ser muito bom, muito melhor em português e vai inclusive aprender idiomas que ele não foi treinado
porque ele se torna muito bom generalista, né? Então essa ilusão de que, né, eu vou treinar um modelo só em português, ele vai ser melhor, nunca vai ser melhor. E então, nesse livro, ele argumenta sobre, eu acho que hoje mais do que nunca, o generalista ele vai ter uma vantagem. Né, a pessoa que estudou música e consegue fazer o vídeo, mas também consegue entender do programa, então você entende e, né, você consegue conectar esses pontos, isso te dá uma vantagem. E é engraçado que ele até fala assim, bom, mas então que faculdade eu devo, né? Que essa é uma pergunta, e o que eu devo estudar então, né? A resposta é sim. Mas além disso, ele até cita que tem cursos superiores que eles são melhores em ensinar a pessoa a pensar. O Jeffrey Snover hoje no almoço está falando, todo mundo tinha que formar em filosofia. Eu falei, eita, vai ser uma mudança radical, né? Né, isso não dá emprego agora, isso todo mundo tem, porque a filosofia ela te, né, põe para perguntar o porquê das coisas. Mas nesse livro ele fala do curso de economia. Ele fala, curso de economia é um desses cursos que te ensina a pensar. Porque ele te ensina a pegar um problema descritivo, né, e converter aquilo numa modelagem, né, até matemática daquele problema e levar a algum lugar. Então, assim, é o tipo de skill set que vai ser necessário, né, dali para frente. Mate, muito obrigado. Foi ótimo falar aqui com você. Gente, muito obrigado.